Resolução da prova do concurso público do Fundo Municipal de Saúde de Jatobá, cargo de agente comunitário de saúde. Questão 61. Para fazer uma receita, foram utilizados 4/16 dos ovos disponíveis em uma cozinha. Assim, é correto dizer que 25% de todos os ovos foram utilizados na elaboração da receita. Bom, aqui é uma questão que pede para a gente transformar de uma fração em uma porcentagem. A maneira que a gente pode fazer é a seguinte: a gente tem a fração 4/16, a gente pode dividir essa fração, porque toda fração é uma divisão, e o resultado multiplicar por 100. Aí a gente acha o resultado percentual. Ou, se preferir, podemos simplificar a fração, porque perceba que o 4 e o 16 dá para simplificar por 4. 4 por 4 dá 1 e 16 por 4 dá 4. E 1/4 é a mesma coisa que 0,25. Ou seja, vezes 100, isso vai ser 25%. Tá? Então, aqui a gente divide. Uma maneira da gente encontrar a fração, a porcentagem através da fração, é dividindo a fração e multiplicando por 100. 0,25 vezes 100, 25%. E essa questão é certa. 61, certo. Verdadeiro, né? 63. Se em uma garrafa há 1 litro de água e um tanque há 1.000 litros, então o volume da garrafa corresponde a 0,0001% do volume do tanque. Bom, o volume da garrafa é 1 litro. O do tanque é 1.000 litros. Ou a fração 1/1000. Se a gente dividir, isso aqui vai dar 0,001 vezes 100. Lembra, para transformar em porcentagem, divide, depois multiplica por 100. Quando a gente multiplicar por 100, isso aqui vai dar 0,1. 0,1%. É exatamente essa a porcentagem, e não 0,001. Então, essa afirmativa aqui, ela é falsa. 64. Considere que R$ 157 era o preço inicial de um determinado produto. Certo dia, foi aplicado um desconto promocional de R$ 26 sobre esse produto. Assim, para voltar ao seu preço inicial, é necessário aplicar um aumento de preço maior que 14,667% sobre esse produto. Então, eu peguei o produto, custava R$ 157, dei um desconto, ou seja, subtraí R$ 26. Então, 7 menos 6, 1, 5 menos 2, 3. O produto passou a custar R$ 131. Para esse produto voltar ao preço inicial, eu vou ter que dar um aumento dele, né? Eu vou ter que aumentar R$ 26 no preço do produto, para ele voltar para os 157. A pergunta que a gente faz é a seguinte: esses R$ 26 correspondem a que porcentagem de 131? Porque eu vou dar um aumento agora, não em cima de 157, mas em cima de 131. Então, 131 corresponde a 100% do valor do produto. Os R$ 26 vai corresponder a quantos por cento de 131? X. E aí basta multiplicar cruzado. A gente vai ter 131 vezes x igual a 26 vezes 100, que dá 2.600. Tá? Então, 2.600 dividido por 131. Aí tem que fazer essa divisão aí, né? Isso vai dar 19,84%. E, de fato, isso é maior do que 14,66. Logo, afirmativa verdadeira. 63. Um determinado produto é vendido por R$ 442 em uma loja e por R$ 84 a menos na loja vizinha. Com base nessa informação, é correto afirmar que o preço desse produto na primeira loja é 19,80% maior do que na loja vizinha. Então, aqui a gente pode fazer assim. A gente pode supor que esse 442 corresponde a 100%.
E o preço na loja vizinha é R$ 84,00 ao menos. Então, vamos calcular. 442 menos 84. Bem emprestado, 12 menos 4, 8. Aqui vai ficar 13 menos 8, 5. E aqui ficou 3. 388. 358. Corresponde a X%. E vamos multiplicar cruzado. 442 vezes X é igual a 358 vezes 100. 35.800. Então, basta a gente dividir 35.800 por 442. Isso dá aproximadamente 81%. 81%. Tá? Então, dá 81%. Então, esse preço ele é 81%. Logo, é correto afirmar que o preço desse produto na primeira loja é 19,80% maior? Não, é só 19% maior. Então, essa 66 aqui ela é falsa, porque isso vai ser 19% maior, não 19,80%. Tá? Então, é falso. 67. Um carro do modelo X consegue percorrer a distância de 300 km consumindo apenas 20 litros de etanol. Assim, com apenas 1 litro desse combustível, esse veículo consegue percorrer 15 km. Essa questão é bem simples, né? Ele quer saber quantos quilômetros por litro esse carro faz. Ó, quilômetro por litro. Basta a gente dividir a quantidade de quilômetros pela quantidade de litros que ele consome. Então, basta a gente dividir 300 para 20. Pega o 30. 30 para 20 dá 1. 1 vezes 20, 20. Para 30 sobra 10. Baixa o 0. 100 dividido para 20, 5. 5 vezes 20. 100 para 100 sobra 0. Ou seja, 15 km por litro, de fato. E essa 67 é verdadeira. 68. A fração 1/3, se produzida em forma de porcentagem, resultará em uma dízima periódica. Para a gente transformar de fração em porcentagem, basta dividir. Então, vamos dividir 1/3, que é 1 para dividir para 3. Não dá para dividir porque o 1 é menor do que 3. Aí você coloca o 0 e o 0 é a vírgula. Você transforma essa unidade em um número decimal. E agora você consegue dividir. 10 dividido para 3 dá 3, né? Porque 3 vezes 3 dá 9. 9 para 10 sobra 1. Coloca 0 de novo. 10 para dividir para 3. 3. 3 vezes 3, 9. 9 para 10 sobra 1. Coloca 0 de novo. 10 para dividir para 3 dá 3. Perceba que está sempre se repetindo, né? E sobrando 1. Então, isso aqui, de fato, é uma dízima periódica. O que é uma dízima periódica? É um número decimal infinito em que uma parte desse número se repete, que é chamado de período. O período aqui, nesse caso, é o 3. O 3 está se repetindo indefinidamente, infinitamente. Então, aqui o resultado é 0,333, de fato, é uma dízima periódica. Afirmativa verdadeira. Questão 71. A fração 1 sobre 17 representa um valor maior do que 4% e menor do que 7,33. Vamos ver. Vamos ter que dividir 1 para 17. Coloco o 0 e a vírgula, né? Ainda não dá para dividir. Acrescento o 0 e um 0 aqui no quociente. 100 para dividir para 17. Dá 5 vezes. Já que 5 vezes 17 dá 85. Dá 85 para 100, sobra 15. Coloco o 0 novamente. 17 vezes quanto para chegar próximo de 150? Vezes 8, né? Que 8 vezes 17 dá 136. Para 150 sobra 14. Coloco o 0. Novamente vai dar 8. Que 8 vezes 140 vezes 17 dá 136. Para 140 sobra 4. Tá? Então perceba aqui que
isso vai continuar, né? Mas a gente já tem um resultado interessante aqui, que essa divisão é 0,0588. Se a gente multiplicar por 100, isso aqui vai dar 5,88%, que de fato é maior do que 4 e menor do que 7,33. Então, a afirmativa 71, ela é verdadeira. Questãozinha, sempre que pede para transformar de fração em porcentagem, você divide e multiplica por 100. Multiplicar por 100 é bem fácil. Basta a gente andar com a vírgula 2 casas. Tá? Anda a vírgula 2 casas, você consegue multiplicar por 100. 74. Considere que, em uma sala, há um adulto para cada 4 crianças. Com base nessas informações, é correto afirmar que a porcentagem de adultos corresponde a mais de 24%? Perceba uma coisa. Um adulto para cada 4 crianças. Então, se eu pegar 5 pessoas, eu vou ter um adulto de um total de 5 pessoas. A porcentagem de adultos, vamos calcular? A gente calcula dividindo, né? Então, vamos dividir 1 para 5. Coloco o 0, 0 e a vírgula. 10 para dividir para 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Para 10 não sobra nada. Então, o resultado deu 0,2. Isso é quantos por cento? Multiplica por 100. Quando você multiplicar 0,2 por 100, isso vai dar 20%. A questão está afirmando que é mais do que 24. Não, não é mais do que 24. 20% é menos do que 24. Afirmativa falsa. 77. Durante 65 dias, Maria produziu 12 bolos por dia, totalizando uma quantidade X. Se ela tivesse produzido 30 bolos por dia, teria produzido X bolos em menos de 24 dias. Vamos ver, né? 65 dias, 12 bolos por dia. Vamos multiplicar para saber quantos bolos ela produziu. 2 vezes 5, 10. 0 sobe 1. 2 vezes 6, 12. Com 1, 13. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 6, 6. 0, 8, 7. 780 bolos ela produziu em 65 dias, né? Agora, se ela produzir 30 bolos por dia, vamos dividir para saber quantos dias ela vai gastar para produzir esses 780 bolos. Então, você vai dividir 780 para 30. Questão de matemática básica. 78 para 30 dá 2 vezes, né? Já que 2 vezes 30 é 60. Para 78, falta 18. Baixa o 0. 180 para 30 dá 6. Já que 6 vezes 30 é 180. Para 180 não sobra nada. Ou seja, são 26. A questão afirma que é em menos de 24 dias. Não, é em 26 dias. Então, a afirmativa 77, ela também é falsa. E a última, questão 80, o resultado da multiplicação de 50% por 50% é igual a x. Assim, é correto afirmar que 50% de x equivale a um valor maior do que 15%. Vamos ver primeiro essa multiplicação aqui, 50% e 50%. 50% é 50 sobre 100, vezes 50 sobre 100, vezes x. Isso vai dar um certo valor. Na verdade, isso é igual a x, né? Essa multiplicação aqui é igual a x. Vamos descobrir quanto é o x, né? Primeira coisa, simplifica, para facilitar. 0 com 0. Simplifica. 5 vezes 5, 25. 10 vezes 10, 100. O x, então, é 25 sobre 100. Ou seja, o x aí é 25%. Agora, vamos calcular 50% de x. Então, 50% de 25%. Isso vai ser quanto? Vai ser um certo valor, né? Então, vamos descobrir. Primeira coisa, simplifica. Simplifiquei. 25, 5 vezes 25 dá 125. 10 vezes 100, 1000. Tá? 125 sobre 1000. Isso é quantos por cento? Se a gente dividir em cima e embaixo por 10,
a gente vai achar 12,5 sobre 100, que é 12,5%. A questão afirma que vai ser um valor maior do que 15%. Não, o valor é 12,5%. Isso é menor do que 15%. Afirmativa falsa. Muitas foram falsas, né? 1, 2, 3, 4, 5. Meio a meio. Meio a meio. Meio falsas, meio verdadeiras. Então, assim a gente encerra a resolução dessa prova.